Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou contar a triste história da Mahsa Amini, uma jovem iraniana que foi brutalmente agredida até a morte pela polícia da moralidade, que cuida principalmente da vestimenta das mulheres pelas ruas do país. Tudo isso porque ela tinha algumas mechas de cabelo aparecendo por debaixo do seu hijab. Bom pessoal, então no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de curtir o meu vídeo e de se inscrever caso você não seja inscrito ainda aqui no meu canal. Deixa aqui um comentário para mim com uma sugestão de caso você queira que eu traga algum caso aqui no canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Uma revolução como nunca vista antes tomou conta das ruas de Teherã, a capital do Irã. E tudo isso por conta da morte da Mahsa Amini, uma mulher que foi morta de maneira brutal por um motivo muito fútil. Além de tudo, autoridades têm tentado mascarar o real motivo da sua morte, na tentativa de conter as manifestações. Porém, as coisas acabaram tomando proporções maiores do que se imaginava, e as imagens de grandes manifestações correram pelo mundo inteiro. A Mahsa Amini nasceu em 21 de setembro de 1999, em uma família curda. O povo curdo é uma etnia de origem iraniana, nativa do Oriente Médio, que conta atualmente com uma população de cerca de 20 a 36 milhões de pessoas em todo o mundo. Ela nasceu na cidade de Saks, no Irã, se eu estiver falando o nome da cidade correto, mais precisamente na província de Kurdistão. Ela tinha um irmão e seus pais a batizaram com o nome curdo de Zina. Mas como nomes curdos não são aceitos nos documentos oficiais do país, ela teve que receber o nome persa, e então ela era oficialmente registrada com o nome de Mahsa no seu passaporte. Quando ela ainda era criança, seu avô deu o apelido de Skinny para ela, que significa algo como vento suave. Ele a chamava assim mesmo depois que ela já era adulta, principalmente por ela ser uma menina muito calma e tranquila. Quando ela estava na escola primária, os médicos descobriram um tumor benigno no seu cérebro, que foi tratado com sucesso com uma cirurgia. Desde então, ela nunca mais teve nenhum problema de saúde. Na época dos fatos, a Mahsa tinha apenas 22 anos e ela vivia na cidade de Sages, que é uma cidade curda no oeste do Irã, com cerca de 140 mil habitantes, e não fica muito longe da fronteira com o Iraque. Ela morava com seus pais em uma bela casa de 2 andares em um bairro de classe média. Nessa época, ela queria que o pai, chamado Anjab Amini, um funcionário público da área de seguros aposentado, abrisse uma loja para ela no mercado da cidade. Ela também estava aguardando sua vaga na universidade e alguns meses antes da sua morte, o pai dela realizou o sonho da Mahsa. Ele abriu a loja que ela tanto queria e ela batizou a loja de Best Boutique. Os planos era o pai ou o irmão levarem ela para a loja pela manhã e a buscarem à noite. Ela já tinha a carteira de motorista há algum tempo e gostava de dirigir, inclusive, mas como uma mulher jovem e solteira, dirigir sozinha para o trabalho provavelmente não era uma boa opção naquele país. No dia 13 de setembro de 2022, a Mahsa e seus pais viajaram para a cidade de Urmia, no noroeste do Irã, para fazer a matrícula da Mahsa na faculdade. Ela havia sido aceita para estudar biologia. Naquela tarde, a Mahsa, junto com seu irmão e 2 primas, foram passear pela cidade. Entre as 6 e 6:30 da noite, eles desceram do trem na estação de metrô chamada Hagani. Até então parecia que estava tudo normal com a viagem deles, eles iriam passear pelo centro da cidade. Porém, lá na estação do metrô, a Mahsa e suas primas foram detidas pela polícia da moralidade. Isso porque foi dito que elas estavam usando trajes não islâmicos. Porém, na verdade, ela estava usando traje islâmico, só que ela estava deixando uma mecha aparecer no seu cabelo. Somente a Mahsa foi levada por eles e ela tentou resistir à prisão, mas os oficiais da polícia da moralidade a forçaram a entrar no carro deles. As primas dela e o irmão seguiram o carro até a delegacia e o irmão da Mahsa foi informado que ela seria levada ao centro de detenção para passar por uma espécie de aula de instrução de como se vestir de maneira correta e que ela seria liberada 1 hora depois. Cerca de 2 horas após a prisão, algumas jovens que também tinham sido levadas na delegacia saíram gritando, dizendo: eles a mataram. O irmão dela, chamado Kiaresh, recebeu a informação de que sua irmã havia tido um ataque cardíaco e tinha sofrido uma convulsão. Então, 2 horas depois dela ter sido detida e levada para a delegacia, ela foi encaminhada a um hospital. De acordo com o primo da Mahsa, chamado Ervan Mortezai, outras pessoas que também haviam sido presas e estavam dentro do carro da polícia com ela, falaram que a Mahsa foi torturada e insultada diversas vezes antes de chegar na delegacia. Alguns minutos depois de chegar na delegacia, ela teria começado a perder a visão e desmaiou logo em seguida. Isso por conta da brutalidade dos policiais com ela. A ambulância teria demorado cerca de 30 minutos para chegar ao local e prestar os primeiros socorros, e mais 1h30 para chegarem ao hospital. A Mahsa Amini lutou por sua vida por 2 dias na UTI, mas no dia 16 de setembro ela acabou falecendo.
Durante sua internação, manifestantes fizeram um protesto contra a polícia da moralidade e também sobre a lei do hijab, que é o nome que se dá para o véu que as mulheres têm que usar na cabeça para cobrir os seus cabelos. Mas após a sua morte, as manifestações pioraram muito. Inicialmente foi divulgado como causa oficial da morte uma parada cardíaca, mas o Instagram do hospital onde a Mahsa foi tratada acabou divulgando um comunicado dizendo que, na verdade, ela teve uma morte cerebral enquanto estava internada. Posteriormente, a publicação acabou sendo apagada, mas muitos já haviam visto a publicação, o que aumentou ainda mais a certeza do que, de fato, tinha acontecido. Nessa altura, já estavam tentando mascarar o que de fato tinha acontecido com a Mahsa. O governo estava alegando que os policiais da moralidade não tinham nada a ver com o ocorrido, e que a Mahsa, na verdade, tinha problemas de saúde, e que tinha sofrido um ataque cardíaco e caído de cabeça em uma espécie de trilho, e que ela foi socorrida da melhor maneira possível. Mas o irmão da Mahsa, o Qureshi, notou hematomas na cabeça e nas pernas dela enquanto ela ainda estava internada. Vários médicos disseram que, na verdade, a Mahsa tinha sofrido uma lesão cerebral. Isso com base nos sintomas clínicos que ela apresentava, incluindo sangramento pelos ouvidos e hematomas em volta dos olhos. Isso foi confirmado através de exames médicos do crânio dela, que mostravam que ela tinha sofrido fratura óssea, hemorragia e edema cerebral causados por espancamento. Após o vazamento dos exames da Mahsa pelos hacktivistas, que são ativistas políticos que usam ataques cibernéticos para protestos, o governo começou a ter problemas para explicar o verdadeiro motivo da morte da Mahsa, que não condiziam com a explicação de uma parada cardíaca por problemas pré-existentes. Na verdade, a Mahsa era totalmente saudável, ela não tinha nenhum problema pré-existente. Mas em 20 de setembro, o Dr. Masoud Shirvani, neurocirurgião, alegou em TV estatal que a Mahsa tinha um tumor cerebral que foi extraído aos 8 anos de idade, deixando sequelas que foram se agravando com o passar do tempo. E por isso, quando ela bateu a cabeça após sofrer a parada cardíaca, essas sequelas teriam causado os problemas cerebrais apresentados nos exames, que acabaram levando à sua morte. No dia seguinte, dia 21 de setembro, o hospital liberou tomografias preliminares que mostravam estresse psicológico e lesões causadas por uma operação anterior. Mas, estranhamente, agora eles alegavam que a extração do tumor da Mahsa foi aos 5 anos e não aos 8 anos de idade. Então já tinha muita informação desencontrada do que de fato tinha acontecido com a Mahsa e estava ficando cada vez mais claro que a polícia, junto com o governo, estava tentando mascarar o verdadeiro motivo da Mahsa ter morrido. A organização forense do Irã informou que a morte da Mahsa Amini não foi causada por golpes na cabeça, ou então nos órgãos vitais, mas que estava relacionada com uma cirurgia de tumor cerebral aos 8 anos de idade, conforme o texto publicado pela televisão estatal. A família logo se manifestou contra essas alegações do governo e o pai da Mahsa declarou que eles estavam mentindo, porque sua filha estava perfeitamente saudável antes de ser levada pela polícia da moralidade. De acordo com o Iran International, o governo iraniano estava falsificando registros médicos da Mahsa Amini para dizer que ela tinha um histórico de doenças pré-existente. Em 29 de setembro, um arquivo de áudio foi divulgado por um ex-comandante do Corpo de Guardas Revolucionário do Irã, que relata fontes confiáveis sem nome, dizendo que a verdadeira razão da morte da Mahsa, na verdade, foi uma lesão no crânio e que essa lesão foi resultado de uma forte surra que ela teria recebido enquanto estava sob custódia da polícia da moralidade. Antes da gente continuar com os fatos que ocorreram com a Mahsa, é preciso entender alguns pontos. A polícia da moralidade é um vice-esquadrão da polícia religiosa islâmica, na força de aplicação da lei da República Islâmica do Irã, estabelecida em 2005, e eles têm como tarefa prender pessoas que violam o código de vestimenta islâmico, geralmente no que diz respeito ao uso do hijab por mulheres, que é o véu cobrindo seus cabelos. Meninas a partir de 7 anos de idade são obrigadas a usar o hijab. E caso a polícia veja algo que foge das suas leis, eles levam as pessoas até uma delegacia, onde essas pessoas têm uma aula de como vestir de maneira correta o seu hijab. Geralmente essa polícia da moralidade são compostas por 3 homens e 3 mulheres vestidas de jador, que é um manto que cobre da cabeça aos pés, deixando somente o rosto e as mãos de fora. E eles ficam andando pelas cidades dentro de uma van. Geralmente essas pessoas que participam da polícia da moralidade são voluntários radicais religiosos do islamismo. E a lei islâmica dita que homens e mulheres devem andar com modéstia, e por isso as mulheres deveriam usar o hijab. O hijab é um pedaço de pano que deve cobrir a cabeça em torno de todo o cabelo, pescoço e peito, mas deixando o rosto visível. Essa obrigação se deu desde a Revolução Islâmica em 1979. Acontece que a maioria da população iraniana hoje é composta de jovens que vieram após a Revolução. E
e muitos deles não se sentem nem um pouco representados pelos ayatollahs, que são os líderes religiosos considerados pela lei do islamismo o detentor do maior conhecimento. Esses jovens começaram a ir contra essas regras ditadas pelos ayatollahs e começaram a se manifestar de algumas formas sutis nos últimos anos para demonstrar para o governo a sua oposição. Com isso, o hijab acabou se tornando uma bandeira para as mulheres. Muitas mulheres já vinham deixando seus cabelos à mostra como forma de protesto, e os ayatollahs sabem que estão perdendo a força porque os jovens não querem eles no governo. Por isso, o governo acabou implantando mais leis rígidas e fizeram a polícia da moralidade justamente para ajudar a conter esses protestos. Para se ter uma ideia da brutalidade, a partir do ano de 1983, o uso obrigatório do hijab foi introduzido na lei penal, de maneira que mulheres que aparecem em público sem o hijab religioso serão condenadas a serem chicoteadas até 74 vezes. Sabendo disso, a morte de Mahsa Amini, que ocorreu de maneira muito abrupta, por um motivo considerado muito banal para muitos, gerou uma onda de protestos no país. A lei é tão rígida que, segundo as testemunhas que estavam com ela naquele dia, ela não estava com seu cabelo completamente à mostra, ela tinha apenas uma pequena mecha com pouquíssimos fios de cabelo para fora do lenço, e isso acabou resultando em uma morte por espancamento. Enquanto ela estava internada, as pessoas já estavam fazendo alguns protestos por ter uma jovem internada por ser espancada pela polícia da moralidade, apenas por ter mostrado uma mecha do seu cabelo que estava fora do véu, mas após a sua morte as coisas pioraram muito. Em 17 de setembro, apenas algumas horas depois da sua morte ser confirmada, manifestantes se reuniram do lado de fora do hospital, lá em Teherã. A polícia usou spray de pimenta e vários manifestantes foram presos. Em seguida, uma série de protestos eclodiram sobre a morte da Mahsa, principalmente em sua cidade natal, que é em Saqqez, onde muitos gritavam morte ao ditador e faziam protestos contra os ayatollahs, sob o slogan Mulher, Vida e Liberdade. As mulheres começaram a queimar seus véus e a exporem seus cabelos nas ruas, atraindo um número cada vez maior de apoiadores, exigindo mais direitos e autonomia às mulheres e também à sociedade como um todo, que é muito reprimida por um governo teocrático bem hostil. E esse governo nasceu através da Revolução Islâmica de 1979. Infelizmente, por conta desses protestos, as instituições de segurança forçaram a família da Mahsa a realizar um funeral sem qualquer cerimônia, para evitar maiores tensões. A partir de 18 de setembro, protestos e marchas se espalharam dia após dia em diferentes cidades do Irã. As ruas de várias cidades foram parcialmente fechadas e as forças de segurança foram espalhadas pela cidade após uma noite de protestos contra o rigoroso código de vestimenta da República Islâmica do Irã. De acordo com a Organização de Direitos Humanos, as forças de segurança dispararam contra manifestantes, matando 5, 2 na cidade natal da Mahsa e 3 em outras cidades. Manifestações populares também se espalharam em várias outras cidades do Irã, e a polícia especial do governo iraniano lidou com esses protestos de forma muito bruta e severa, resultando em muitos manifestantes feridos e também alguns presos. No dia 20 de setembro, os protestos continuaram e as pessoas marcharam em várias cidades lá do Irã, gritando palavras de protestos contra o hijab obrigatório e também o princípio do governo islâmico. Em 22 de setembro, protestos em Teherã e outras cidades colocaram fogo em delegacias e também em carros. A morte da Mahsa Amini virou um símbolo para os manifestantes que agora saem nas ruas pedindo o fim do uso obrigatório do hijab para mulheres e também cobra mais liberdades individuais, como por exemplo o direito a pedir divórcio, que até o momento é um direito somente do homem, e também ter a guarda dos filhos em caso de divórcio, porque além de somente o homem poder pedir o divórcio, a guarda dos filhos também é automaticamente dada ao pai. Mesmo que a mulher tenha capacidade financeira para sustentar o filho, ela não tem esse direito. Muitos protestos nas ruas acontecem desde então em ao menos 15 cidades, e já é considerado uma das maiores expressões de insatisfação ao governo teocrático islâmico. As maiores manifestações foram em Teherã, onde eles gritam: "Não queremos uma república islâmica" e "Morte ao líder supremo". A resposta do governo contra as manifestações foram bem violentas, com a polícia utilizando armas com bala de metal, força bruta para conter as pessoas, spray de pimenta, mangueiras com jatos fortes de água para dispersar a multidão, bombas de gás lacrimogênio, entre outros. Ao menos 440 pessoas foram mortas até agora e mais de 18 mil foram presas. Toda essa repressão do governo e também da polícia contra os manifestantes são denunciadas por ONGs e também por vídeos postados em redes sociais. Como demonstração de apoio, manifestações em Toronto, Istambul, Londres, Lisboa, Roma, Zurique,
Paris, Melbourne, Sydney e também algumas outras cidades europeias e americanas se reuniram e condenaram os crimes do governo islâmico contra as mulheres no Irã. Além disso, mulheres muçulmanas e iranianas estão se juntando às manifestações e compartilhando vídeos em suas redes sociais, especialmente no TikTok, onde elas tiram o véu da cabeça e cortam seus cabelos como forma de protesto. Um dos vídeos que viralizou em todas as redes sociais mostra mulheres queimando seus hijabs em uma fogueira nas ruas, enquanto dançam pedindo liberdade e externam a oposição à lei islâmica. Há vídeo até mesmo de homens raspando o cabelo em apoio à causa das mulheres. Em meio ao aumento das manifestações e aos protestos, o Irã bloqueou o acesso ao WhatsApp e ao Instagram em todo o país. A suspensão das redes sociais começou no dia 21 de setembro de 2022, e a agência iraniana chamada FARS informou que essa medida foi adotada por questão de segurança. Vale lembrar aqui que outras redes sociais como Facebook, YouTube e Telegram são proibidos há tempos no país. Então o Instagram e o WhatsApp eram os únicos meios de comunicação que o povo do Irã usava para se comunicar com o resto do mundo. E por isso o governo acabou bloqueando na tentativa de conter encontros marcados por manifestantes. E também para que o mundo não saiba o que está acontecendo lá no Irã. No dia 24 de setembro, a hashtag Mahsa Amini e seus equivalentes em idioma persa quebrou todos os recordes do Twitter com mais de 80 milhões de tweets. Enquanto isso, o governo do país nega qualquer responsabilidade pela morte da Mahsa. A Guarda Revolucionária do Irã chegou a pedir ao Poder Judiciário para processar pessoas que estiverem espalhando informações sobre a morte da Mahsa. Mas, na verdade, os protestos contra as leis arcaicas do islamismo já vinham acontecendo há muito tempo, onde mulheres deixavam cada vez mais seus cabelos à mostra como forma de oposição. A morte da Mahsa Amini só fortaleceu e fez eclodir um sentimento que muitos já tinham dentro de si, e aí eles decidiram, através dessa morte, lutarem pelos seus direitos. O presidente do país, eleito em junho de 2021, chamado Ebrahim Raisi, é retratado como um carrasco no Ocidente. Uma história de sangue acompanha sua ascensão meteórica no país dos ayatollahs devido à truculência acumulada nos cargos que exerceu anos atrás. Em um dos seus pronunciamentos sobre os protestos que estavam acontecendo, o presidente prometeu que não teria nenhuma clemência com os manifestantes e que a repressão seria tão mortal como em 2009, quando ocorreu o Movimento Verde, que foi uma série de protestos por conta da eleição do atual presidente. O pai da Mahsa Amini foi entrevistado por vários meios de comunicações internacionais para falar sobre a morte da sua filha, e ele alegou que enquanto ela estava internada ele foi proibido de ver a sua filha. Somente quando a Mahsa morreu que foi permitido que o pai fosse ver a filha para reconhecer o corpo. E ele conta que na ocasião ela estava toda embrulhada em panos e tinha sido deixada à mostra somente o rosto dela e os seus pés. Então, claramente, isso aconteceu para que ele não visse os diversos hematomas que ela tinha pelo corpo. Além disso, a repressão do governo é tanta que todas as vezes que ele era entrevistado e questionado sobre a morte da sua filha e também sobre o que ele achava que tinha acontecido, misteriosamente as transmissões eram cortadas. Mesmo que esteja acontecendo tudo isso no Irã, as mulheres deixam claro que elas não querem deixar de usar o hijab, mas elas querem que isso deixe de ser obrigatório. Elas querem que, na verdade, isso seja uma escolha delas e não uma coisa que elas já nasçam sendo predestinadas a usar, independente das suas crenças. O advogado da família da Mahsa disse a um site de notícias online que médicos respeitáveis acreditam que a Mahsa foi brutalmente agredida quando estava sob custódia da polícia iraniana e que a família quer um comitê de apuração de fatos para investigar a morte dela, e também que as imagens da polícia que foram filmadas após a prisão da Mahsa sejam entregues. A notícia da morte da Mahsa rodou o mundo inteiro, todo mundo ficou sabendo. Aqui no Brasil foi muito noticiado em todos os países, e muitos políticos americanos, entre outras pessoas como artistas, o Justin Bieber, a Kim Kardashian, o Rick Martin, a Kylie Jenner, muitos se manifestaram contra tudo o que aconteceu lá no Irã com a morte da Mahsa, e também contra a repressão do governo e da polícia da moralidade em cima dos manifestantes. Em 22 de setembro de 2022, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra a polícia da moralidade e também contra 7 líderes das várias organizações de segurança do Irã. Tudo isso pela violência contra os manifestantes e também pela morte da Mahsa Amini. As sanções envolveriam bloquear quaisquer propriedades ou interesses em propriedades dentro da jurisdição dos Estados Unidos. As penalidades seriam impostas a qualquer pessoa ou órgão que facilitassem transações ou serviço às entidades sancionadas. Em 26 de setembro, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau afirmou que seu governo iria impor sanções à polícia da moralidade, à sua liderança e aos funcionários responsáveis pela morte da Mahsa Amini, e também pela repressão aos manifestantes.
Em novembro, na estreia da seleção do Irã na Copa do Mundo, os jogadores não cantaram o hino do país em forma de protesto. Na tentativa de conter as manifestações que cresciam cada dia mais lá no país, no dia 30 de setembro, o governo que antes havia dito que a Mahsa tinha morrido de um ataque cardíaco, agora prometeu que iria punir os responsáveis pela morte dela. Até agora, as manifestações continuam diariamente em todo o mundo. O Ayatollah Ali Khamenei, líder religioso do Irã, não se pronunciou sobre os protestos até o momento, mas enviou um representante para visitar a família da Mahsa e prestar condolências. Agora, para vocês entenderem o papel do líder religioso, lá no Irã eles têm mais poder do que o presidente do país. Então, pela minha pesquisa que eu estava vendo aqui, eles funcionam como um poder moderador. Então, o que o Ayatollah decide, o que ele fala, tem muito peso no governo, vira lei, e ele às vezes tem até mais poder do que o presidente. As manifestações no Irã ainda estão ocorrendo, porém outros países não têm muitas informações do que acontece por lá, porque o governo cortou os meios de comunicação para tentar mascarar o que está acontecendo no país. As últimas informações é que em dezembro de 2022, o procurador-geral do país, chamado Mohammad Jafar Montazeri, anunciou o fim da polícia da moralidade no Irã. Um dia depois, os comércios de pelo menos 19 cidades do Irã amanheceram com as portas fechadas em apoio às greves convocadas. Esses atos, tidos como rebeldes pelo governo local, ocasionou na primeira execução de manifestantes desde o começo dos protestos. Um homem identificado como Rekari foi enforcado após ter sido condenado por bloquear uma rua e também por ferir um integrante da força paramilitar Basiji. A dissolução da Polícia da Moralidade, que monitora o cumprimento do Código de Vestimenta, não significa o fim do controle do Estado na vestimenta, principalmente das mulheres. Isso porque o governo do Irã afirmou que a Polícia da Moralidade terminou, mas que estudam o uso de novas tecnologias para continuar controlando as vestimentas das mulheres. Então esse é o caso de hoje. Todo mundo acho que conhece um pouco de como funciona as coisas num governo teocrático, principalmente lá no Irã, como que o governo reprime as pessoas, como o governo ele manda na vida das pessoas, principalmente no que se diz a vestimenta de mulheres. Então, com o caso de hoje eu quis trazer um pouco mais de informações sobre isso. Se você acha que faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários para mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.